Olá a todos, a gente espera que todos estejam bem. Estamos aqui novamente para fazer o nosso terceiro encontro hoje da Catequese Online e o tema é Deus fez todas as coisas. Vamos começar com a saudação à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje o nosso terceiro encontro, Deus fez todas as coisas. Este encontro tem o objetivo de nos fazer compreender que Deus é o autor de todas as coisas, E Ele criou e Ele confiou a nós toda a sua criação. Então, no decorrer do encontro, da leitura bíblica, a gente vai entender melhor, como Deus fez todas as coisas, E sabemos que tudo que Ele faz é por amor. Então, a passagem de hoje que vamos ler é de Gênesis e fala exatamente da criação. Então, é lá no capítulo 1, versículo 1 ao 26. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e as árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre toda a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez.
Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente. E da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, na passagem de hoje, podemos analisar, refletir a criação do mundo, como Deus criou o mundo desde o início. Então, Deus criou tudo, Criou o céu, o mar, os animais, e Ele foi criando aos poucos, foi vendo o que precisava, o que não precisava, e foi criando tudo. Então, pense que maravilha que a gente tem, nas nossas mãos aí, tudo que Deus criou. E ali ele fala, os seres humanos são imagem e semelhança de Deus, seres vivos, animais, tudo. Por quê? Porque cada um tem um pouquinho de Deus, na sua fisionomia, nas suas atitudes, no seu pensar, no seu falar. Então eu tenho um pouquinho de Deus, a dona Nédia também, cada um de vocês em casa. Então uma coisa muito importante é a gente sempre lembrar, todo mundo tem um pouquinho de Deus, E assim a gente até evita muitas coisas na nossa vida. Porque quando eu vou ajudar alguém, eu estou ajudando, de coração aberto, e então eu estou ajudando a Deus também. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem a imagem e semelhança de Deus. Então que a gente possa saber que tudo foi criado por Deus e que nós somos imagem e semelhança dele. Então, tudo que Deus criou, como diz ali na leitura, ele viu que era bom. Então nós também devemos imitar Jesus, Deus Pai, que criou todas as coisas, porque só pode fazer coisas boas quem ama, por amor, Se não tiver amor, não se tem nada bom, Exatamente. Tudo que Deus fez, Ele derramou o seu amor sobre cada criação, sobre cada coisa que Ele criou, e nós podemos contemplar toda essa beleza. Por exemplo, os luzeiros, Como é bom você, à noite, poder olhar para a lua, e contemplar essa beleza que Deus criou. O sol, O sol é importantíssimo, para a nossa saúde, para as plantações, para um monte de coisa que, se não existisse o sol, não seria possível, Então, tudo que Deus fez por amor, e Ele achou que era bom. E Ele colocou na criação, o primeiro teste de seu amor e de sua sabedoria, Criando todas as coisas por amor a quem Ele ia criar depois, O ser humano, a sua imagem e semelhança, para que pudéssemos desfrutar de todas essas coisas boas que Deus fez, Para que nós pudéssemos cuidar, zelar, fazer progredir, Então Deus, de todas as coisas que Deus fez, todas as criaturas, o ser humano é a única feita à sua imagem e semelhança. Nós não somos qualquer coisa, Temos dignidade de pessoa, somos alguém que só pode ser, que só o ser humano é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Porque os peixes, os pássaros, toda a criação de Deus é importantíssima. Mas eles não têm esse discernimento para amar o seu Criador. Saber que foi Ele que os criou, que deu vida, que dá saúde. Então, essa capacidade só foi dada a nós, seres humanos. Então, e nós somos chamados a compartilhar essa vida com Deus pelo conhecimento e pelo amor. Ser imagem e semelhança de Deus significa que recebemos dele a inteligência que nos permite que façamos a sua vontade, tendo a consciência de saber que sem Deus nada existiria, Mesmo nós, e nem as coisas boas que podem sair do nosso coração, se não fosse por estar ligado a Deus pela sua palavra, pelo conhecimento, pelos ensinamentos, Estar a seu lado e viver em comunidade. Ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal.
apesar, né, de Deus ter feito tudo isso para a gente, toda a criação, Ele ainda nos deu a liberdade de escolher, né? Ele deu tudo que é bom para nós, fez tudo por amor. E nós ainda temos, né, a liberdade de escolher ser bom, né, seguir seus exemplos, fazer o que é bom, né, levar adiante a tua palavra, ou, né, seguir o caminho do mal. Então, Deus nos deu livre-arbítrio, né, mas nós temos que ter consciência de que tudo que Ele fez por nós, Ele fez por amor, né? Então, nós somos a criatura, né, de Deus sublime, né? Ele fez nós como sua imagem e semelhança. Então, isso é importantíssimo, né? A gente tem que botar muita atenção, né, nessa palavra e refletir, né, o quanto somos importantes para Deus. E para essa semana, então, fica o convite para vocês repararem um pouquinho mais, né, nas coisas de Deus, nas maravilhas que Ele criou, nas nossas atitudes, para ver o que precisa mudar, o que não precisa, né? E também convidamos, né, aqueles que puderem, conseguirem, criar uma árvore, por exemplo, em desenho, né, um sol. Tem as instruções certinhas no livrinho de vocês, tá? Então, acho que a gente não comentou, mas a página hoje do encontro é do 16 ao 19. E ali nas atividades vai estar explicando certinho, né? Então, reparem no dia a dia de vocês e depois reproduzam alguma coisa da natureza, né? Algum elemento ali da natureza, em desenho, da maneira que vocês sentirem no coração. E aqui diz o seguinte: Deus criou o universo e tudo que nele existe com a força do seu amor, né? Para que nós sigamos o teu exemplo, né? E tudo que a gente viu na leitura é exemplo de amor de Deus para conosco. É na página 18 lá, tem aqui, se pode desenhar aqui, ou pode criar, colar, né? Só mostrar. Da maneira que vocês acharem mais fácil, né? Que conseguirem fazer. Então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, na página 19 ali, a gente vai fazer ali a oração final, que tem relação com o Salmo 19. Então, ali onde está dizendo todos, vocês acompanhem com a gente, fale junto aí da casa de vocês. Então, vamos lá. Os céus narram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia a outro dia transmite a mensagem, uma noite e a outra noite comunica a notícia. Os céus narram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Sem discurso e sem palavras, sem que se ouça a voz. Os céus narram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Por toda a terra se estende seu eco, e até os confins da terra sua fala. Os céus narram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Vamos em paz anunciar ao mundo as maravilhas de Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.